Shiki era apenas um delinquente comum que havia sido expulso da escola. Porém, quando um estranho misterioso o ataca e mata seu pai, ele descobre que tem sangue de demônio correndo em suas veias e decide dominar seus poderes para se vingar. Há muito tempo, uma raça de demônios chamada Oni vivia no Japão, destruindo tudo e matando humanos como quisessem, sem que ninguém ousasse enfrentar eles. Mas então surgiu um homem corajoso chamado Mamo, que se tornou o salvador da humanidade. Ele atacou a base dos Oni, matando milhares deles, mas isso foi apenas o início de uma longa guerra entre Mamato e os Oni, um conflito que continua até a Era Moderna. Sem saber como essa antiga lenda está ligada ao seu destino, um adolescente chamado Shiki limpa sua coleção de armas de fogo enquanto conversa com um amigo ao telefone. Ele ri ao contar que foi expulso da escola por causa de uma briga e diz que nem se importa, pois já estava cansado de ver a cara feia dos colegas todos os dias. Nesse momento, seu pai adotivo, Tsuyoshi, chega e lhe dá um tapa na cabeça, exigindo que explique por que foi expulso. Shiki manda que ele o deixe em paz, mas Tsuyoshi se prepara para bater nele de novo por ser um ingrato, só que dessa vez o garoto desvia. Tsuyoshi então pergunta para que servem todas aquelas armas, já que eles administram uma loja de vinhos e não de armas. Shiki provoca dizendo que a loja mal está funcionando porque todos sabem que ele está perdendo clientes. O velho rebate zombando de Shiki por agir de forma arrogante mesmo depois de ser expulso. O rapaz leva para o lado pessoal e diz que nunca será um fracassado como Tsuyoshi, e que se sente aliviado por não terem laços de sangue. Isso fere os sentimentos do homem, mas ele desce para atender uma ligação de negócios. Ao sair para uma entrega, Shiki suspira e deseja que algum homem rico tivesse o adotado. Ele então pratica sua mira, mas uma explosão do lado de fora o assusta. Ao sair para ver o que aconteceu, uma densa névoa impede sua visão. De repente, uma rajada de névoa negra sai da neblina e o faz cair para trás. A névoa o agarra pela perna, arrastando-o para fora antes de largar ele na rua. Ao se levantar confuso, um velho assustador vestido de branco aparece para atacar ele. No entanto, Tsuyoshi surge dirigindo seu carro e atropela o agressor, mandando Shiki entrar no veículo. Ele arranca a toda velocidade, dizendo que a única opção agora é deixar o país. Shiki, ainda sem entender nada, pergunta como ele pôde matar um homem com um carro, mas Tsuyoshi afirma que o sujeito não morreu e que precisam fugir. Ele então fala sério com o garoto, dizendo que não há muito tempo. Shiki é descendente dos Oni, e o homem que o atacou é descendente de Mamo. O rapaz acha que é piada, mas o pai garante que está falando a verdade. Nesse instante, uma lâmina feita de névoa negra perfura o teto do carro, e Tsuyoshi desvia por pouco. Percebendo que o inimigo os alcançou, Tsuyoshi vê as janelas do carro serem cobertas pela névoa negra, cegando-os completamente. Ele para o veículo perto de um armazém abandonado e ordena que Shiki corra para se esconder. Logo depois, o carro explode, e ao se virar, ele percebe que o garoto sumiu. Felizmente, vê um rastro de névoa entrando no armazém e entende que o filho foi levado para lá. No interior, Shiki está preso em uma teia gigante feita da névoa negra, diante de um homem assustador chamado Samadari. Este diz que o sangue de Oni que corre nas veias do garoto o torna apenas uma praga, e que exterminar esse tipo de criatura é trabalho da agência Mamotero. Shiki, atônito por Samadari ter sobrevivido ao atropelamento, vê Tsuyoshi entrar e afirmar que a lenda de Mamo é real. Há milhares de anos, Mamo e os Oni guerreiam por meio de seus descendentes, que herdaram seu sangue. Com o tempo, os descendentes de Mamo se uniram e formaram a agência Mamotero, ganhando vantagem e forçando os Oni a se esconder entre humanos para sobreviver. Shiki ainda não compreende nada, mas Tsuyoshi diz para deixar que o papai resolva. Samadari cria 2 espadas de névoa negra, e Tsuyoshi, em resposta, libera a mesma habilidade para enfrentar ele. Os dois avançam e cruzam suas lâminas, liberando uma poderosa onda de choque. Tsuyoshi consegue empurrar Samadari para trás, mas este o provoca dizendo que ele está mais fraco do que antes. Ele explica que a névoa negra é uma habilidade única dos descendentes de Mamo e que Tsuyoshi foi seu veterano na agência. Shiki fica surpreso ao descobrir que seu pai é descendente de Mamo, mas Tsuyoshi afirma que esqueceu completamente esse passado. Samadari pergunta se ele também esqueceu o quão perigosos os Oni são, e declara que, pelos crimes de abrigar um Oni, Tsuyoshi também será eliminado. O velho reage atacando primeiro, mas ambos se mostram iguais em força. Shiki só consegue observar a luta alucinante, enquanto Samadari questiona por que ele insiste em proteger um monstro que só vive para destruir. Tsuyoshi manda Samadari calar a boca e tenta causar um golpe sério, mas o inimigo é muito mais rápido do que ele esperava. Samadari desvia facilmente do ataque e contra-ataca com uma sequência extremamente veloz,
ferindo Tsuyoshi gravemente e deixando-o inconsciente. Shiki fica devastado ao ver o pai sangrando e o amaldiçoa, prometendo matar ele. Samadari, no entanto, afirma que ele se juntará ao pai no pós-vida muito em breve. Nesse momento, Tsuyoshi agarra o pé do inimigo, que pergunta por que ele está indo tão longe para proteger um Oni. O velho responde que não precisa de motivo para proteger o filho, afirmando que Shiki não machucou ninguém e que é errado matar ele apenas por ter sangue de Oni. Samadari cria então uma espada de névoa negra para acabar com os dois, mas a raiva acumulada dentro de Shiki finalmente atinge o limite. Seus olhos ficam vermelhos, ele jura matar o desgraçado que tenta ferir seu pai, e seus poderes demoníacos despertam. Sangue começa a escorrer por todos os poros do seu rosto, e chifres demoníacos brotam de sua cabeça. Shiki grita que vai matar Samadari, e quando o homem se vira para olhar, percebe que ele já não está preso na teia. Num piscar de olhos, várias armas feitas de sangue surgem ao redor de Shiki, que dispara contra o inimigo. Graças aos reflexos rápidos, Samadari bloqueia os tiros, mas o garoto já desapareceu do lugar. Enquanto Samadari procura onde ele está, percebe gotas de sangue caindo do teto, onde Shiki está pendurado de cabeça para baixo, como um Batman enlouquecido. Vendo seu corpo coberto de sangue, ele entende que Shiki despertou e agora pode lutar, manipulando seu próprio sangue. Mas essa nem é a pior parte de enfrentar um Oni. De repente, o garoto salta contra ele, empurrando-o para trás com golpes poderosos. Samadari rapidamente contra-ataca e corta o braço de Shiki, mas o rapaz recua e regenera o membro instantaneamente. Então, grita de forma insana, e Samadari começa a suar ao perceber que essa luta não será nada fácil. Shiki manifesta seu poder criando várias armas de sangue, forçando o inimigo a usar toda a força e velocidade para bloquear os disparos. Num momento inesperado, Shiki dispara um míssil, e Samadari consegue desviar por muito pouco antes da explosão atrás dele. O homem mais velho é obrigado a recuar diante do ataque implacável, mas tenta virar o jogo arremessando sua espada para abater ele rapidamente. Não adianta. Shiki alcança-o e o chuta para longe. Cansado e ferido demais para reagir rápido, Samadari tem o rosto pisoteado antes que Shiki despede sobre ele um arsenal inteiro de munição. Mesmo assim, Samadari sobrevive, embora gravemente ferido, e o amaldiçoa. Subitamente, Shiki desaba, suas armas de sangue se desfazem e sua transformação é desfeita. Ele encara as próprias mãos ensanguentadas, confuso e perturbado, sem entender o que acabou de acontecer. Samadari reconhece aquela reação como algo típico de quem desperta poderes de Oni pela primeira vez. Usando o pouco de energia que lhe resta, ele cria outra espada de névoa negra para finalizar o trabalho. Mas, antes que possa atacar, Tsuyoshi se coloca entre ele e Shiki, sacrificando-se para salvar o filho. Samadari pergunta como ele pode arriscar a vida por um garoto depois de ver o monstro que ele se tornou. Tsuyoshi apenas se lembra de como Shiki era um garotinho fofo e diz que não é ruim ter sido um pai feliz, mesmo que por pouco tempo. Nesse momento, civis atraídos pela explosão se aproximam e chamam os bombeiros, obrigando Samadari a recuar. Ele se transforma em névoa negra e desaparece, deixando Tsuyoshi ferido e Shiki atônito. O garoto entra em pânico e diz que vai chamar uma ambulância, mas Tsuyoshi pede que não, pois sabe que chegou ao fim, quer apenas conversar com o filho uma última vez. Ele confessa que nunca revelou sua linhagem Oni, porque isso significaria admitir que havia pessoas querendo matar ele. Agora, só pode pedir a Shiki que se torne forte o bastante para derrotar tanto Mamo quanto os Oni para poder viver livre e feliz. Shiki, chorando, manda-o calar a boca porque ainda não terminou de falar com ele e começa a carregar ele para fora, dizendo que conversarão depois que ele melhorar. Tsuyoshi apenas sorri uma última vez antes de dar seu último suspiro. Quando o corpo cai no chão, Shiki enlouquece, tentando acordar ele antes de desabar em lágrimas. Pouco depois, um homem sobre patins aparece e, ao se aproximar, nocauteia Shiki com um simples toque na cabeça, levando-o para um lugar onde apenas pessoas como ele podem se tornar mais fortes. O garoto que havia acertado Shiki mais cedo, Nito, liga para seu diretor. O diretor o parabeniza por ter conseguido infiltrar um dos Onis na escola. Mesmo fingindo não estar empolgado, é óbvio que está animado com a conquista. Ele pergunta sobre os outros que foram capturados e Nito menciona Shiki, dizendo que não tem certeza se ele vale a pena. Será que Shiki realmente valerá o esforço? Enquanto está inconsciente, Shiki sonha com os momentos felizes em que costumava brincar no parque sob o olhar atento de seu pai. Mas o sonho muda bruscamente, tornando-se sombrio, ao mostrar Tsuyoshi sendo morto por Samadei. Shiki acorda com um sobressalto, encarando os olhos injetados de sangue de Samadei. Ao olhar ao redor, percebe que está amordaçado e amarrado a uma cadeira em um grande salão vazio. Atrás dele, o skatista que o sequestrou está fazendo flexões de braço com uma só mão,
apoiado em seu guarda-chuva. Assim que percebe que Shiki acordou, ele se levanta rapidamente. O estranho se apresenta como Nato, também um Oni, e logo manifesta seus chifres. Shiki está completamente confuso e mal consegue prestar atenção nas palavras de Nato, que se recusa a dizer onde eles estão. Ele apenas informa que o corpo de seu pai está guardado em segurança em outro lugar e que trouxe Shiki ali para uma avaliação. De repente, Nato desliza até um quadro branco no canto da sala usando seus patins e o arrasta até Shiki, se gabando de como os patins são mais eficientes que andar. Em seguida, começa a explicar sobre a agência Mamotero, dizendo que Shiki já viu alguém que pode controlar a Névoa Negra e usar ela como arma. Segundo ele, a agência Matero caça essas criaturas, e os Oni criaram sua própria organização para se defender. Nato diz que seu trabalho é encontrar Onis recém-despertos como Shiki e levar, luz a um local seguro para avaliar se são dignos de entrar na agência Oni. Após essa breve introdução, Nato recoloca o quadro branco em seu lugar e remove a mordaça de Shiki para entrevistar ele. Assim que é solto, Shiki começa a gritar exigindo ser libertado e ameaça Nato, dizendo que irá matar ele se ele tiver feito algo ao corpo de seu pai. Nato, impassível, deduz imediatamente um ponto da pontuação de Shiki, que já estava em 0, e o xinga por não entender o significado de guardado com segurança, algo que ele acabara de explicar. Shiki fica ainda mais irritado e diz que jamais confiaria em alguém suspeito como Nato, que apenas responde que não esperava outra coisa. Ele então avisa que irá descontar mais pontos a cada maldição ou exigência de liberdade que Shiki fizer, e que é melhor ele colaborar se quiser passar na avaliação. Shiki não se importa com avaliação nenhuma, ele só quer ser libertado logo. Tenta conter a raiva, mas nem isso consegue fazer direito. Nato o repreende por estar com um olhar estranho e perturbador. Isso faz Shiki perder o controle, e Nato decide usar um método não convencional de avaliação, já que os métodos normais não parecem funcionar com malucos. Ele tira a gravata e, antes que Shiki perceba o que está acontecendo, o estrangula com toda a força. Shiki entra em pânico, sem conseguir respirar, enquanto Nato explica que a verdadeira natureza de uma criatura aparece quando está perto da morte, e é isso que ele quer ver. Shiki tenta resistir com toda a força, mas não consegue se soltar, mesmo quando começa a sangrar por todos os buracos do rosto. Logo perde a consciência, e Nato se decepciona com o resultado. Mas o sangue que Shiki perdeu desperta devido ao seu poder se transforma em espinhos afiados e ataca Nato, que desvia com facilidade. De repente, uma metralhadora feita de sangue aparece apontada para a cabeça de Nato, e atrás dela está Shiki em seu estado berserker. Ele dispara contra Nato e recua após achar que o atacou com sucesso. No entanto, seus ataques não surtiram efeito. Nato havia se protegido cobrindo o guarda-chuva com seu próprio sangue. Ele tira 100 pontos da pontuação de Shiki por não saber usar seu próprio sangue e decide mostrar como se faz mesmo sabendo que Shiki não se lembrará de nada após sair do modo Berserker. Shiki avança contra ele de novo, mas Nato está preparado. Poucos minutos depois, Shiki desperta, derrotado, no chão. Ele não entende o que acabou de acontecer, mas ao olhar para suas mãos vermelhas, entra em pânico, percebendo que perdeu o controle novamente. Nato está calmamente sentado em cima dele, e explica que é normal não lembrar de nada, pois Onis em estado berserker perdem a sanidade. O salão está destruído por causa da luta. Shiki diz para Nato parar com o sermão, já que ele também usa seu sangue como arma. Nato faz seu guarda-chuva de sangue desaparecer imediatamente, dizendo que nunca perdeu o controle porque sabe controlar seus poderes. Em seguida, declara que não há mais nada a dizer, pois Shiki está desqualificado para entrar na agência Oni. Shiki ainda não entende nada do que está acontecendo, mas uma coisa é certa, Nato é absurdamente forte. Engole seu orgulho e implora para ser aceito como discípulo, pois quer ficar mais forte e vingar seu pai. Nato recusa imediatamente, dizendo que alguém que não usa o cérebro ao lutar é sempre o primeiro a morrer em batalhas reais. Chama Shiki de inútil, uma vergonha que não consegue controlar nem a mente nem os poderes, e Shiki usa todas as forças para conter sua fúria. Nato então declara que está na hora de eliminar Shiki, pois um Oni Berserker é um risco para todos. Ele usa um anel especial para cortar o polegar e deixar o sangue escorrer, transformando-o em um guarda-chuva. Nesse momento, Shiki tem uma ideia para fazer ele mudar de ideia. Ele corre para fora do alcance de Nato e depois avança, arrastando o punho no chão até fazer ele sangrar. Nato rapidamente transforma seu guarda-chuva em um escudo pontiagudo, pronto para se proteger de qualquer ataque corpo a corpo, enquanto calcula todos os movimentos possíveis que Shiki poderia fazer. Shiki salta no último instante o que já estava dentro dos cálculos de Nato,
mas o surpreende ao usar os espinhos para pular para o lado e apontar uma arma feita de sangue direto para o rosto dele. Com toda a sua concentração, Shiki dispara um tiro poderoso que o lança para trás com um recuo. Ele mal acredita que conseguiu atingir Nato, mas logo descobre que mais uma vez falhou. Nato bloqueia a bala de sangue com o dedo e a despedaça, sem dar qualquer crédito ao ataque, dizendo que Shiki usou metade do modo Berserker só para tentar golpear ele. Quando Shiki parece prestes a perder o controle de novo, Nato decide encerrar ele com seu golpe especial. Ele cria uma jaula protetora ao seu redor e invoca arqueiros feitos de sangue, prontos para atirar. No entanto, ao ver que Shiki está lutando contra seus impulsos e começando a controlar seu poder, Nato cancela o ataque. Shiki sente orgulho de ter conseguido dominar sua energia, mas cai no chão, exausto por ter usado demais. Nato fica incrédulo. Shiki não só controlou seus poderes, como também suprimiu o modo Berserker, algo que poucos são capazes de fazer. Ele pergunta como ele conseguiu tal feito, e Shiki, com um sorriso maroto, diz que só revelará se Nato aceitar ele como subordinado. Nato diz que vai pensar a respeito, e Shiki toma isso como um sim. Ele conta que, no começo, não entendeu o que Nato queria dizer ao falar sobre controlar o sangue, mas quando viu cortando o dedo e transformando o sangue em uma arma, teve uma ideia. Achou que, como ambos eram Onis, poderia imitar o gesto, e para sua surpresa, funcionou. Ele não entende os detalhes, apenas deixou o braço sangrar e mentalmente gritou para que aquilo se transformasse em uma arma. Ainda empolgado por ter acertado na tentativa, Shiki pergunta o que Nato acha. Nato responde que é um completo absurdo, pois não é assim que as coisas funcionam. Segundo sua experiência, adolescentes burros e emocionais como Shiki têm enorme dificuldade em controlar o sangue. Pessoas racionais e calmas como ele, sim, têm maiores chances de dominar seus poderes. Mesmo assim, reconhece que Shiki tem um instinto bruto que obriga seus poderes a obedecer ele à força, um método extremamente grosseiro, mas que pode gerar um poder explosivo. Ele começa a refletir sobre o que fazer com esse caso tão único, quando Shiki diz que precisa de poder para vingar seu pai e matar o homem que o assassinou. Se Nato aceitar ele como discípulo e ensinar tudo, ele se tornará útil. Nato recusa, dizendo que pessoas como Shiki, que nem sabiam que podiam controlar seu poder e apenas apostaram na sorte, são perigosas para a sociedade. Transformando seu guarda-chuva em uma lança, Nato ameaça perfurar ele, mas no fim apenas crava a arma no chão ao lado da cabeça de Shiki. Ele diz que não pode aceitar ele como subordinado, mas sim como aluno, o que confunde Shiki, já que para ele os dois papéis parecem iguais. Nato afirma que Shiki passou no teste por pouco e terá agora a chance de provar seu valor. Como Shiki ainda não entende nada, Nato decide começar do básico. Explica que eles estão em uma ilha chamada Porta do Inferno, conhecida antigamente como Onagashima, local onde o Mamo original massacrou demônios. Hoje é um refúgio seguro para os Onis. No centro da ilha está a Academia Hazetsu, uma escola militar que treina Onis para combater a agência Mamotero. Shiki se assusta ao saber que está em uma ilha, mas Nato dá um peteleco em seu rosto e diz que isso não importa. O importante é que a Academia Hazetsu vai ensinar ele desde educação geral, controle do sangue Oni, técnicas de luta, até a história entre os Materu e os Oni. Nato revela que é o professor responsável pela turma de Shiki e começa a explicar mais sobre o funcionamento da academia, mas isso já é demais para o cérebro minúsculo de Shiki assimilar. No fundo, ele nem se importa com isso, tudo o que quer saber é se pode ficar forte o suficiente para vingar seu pai. Nato diz que não pode garantir nada, mas se ele não se tornar forte o bastante para enfrentar a agência Matero, será expulso. Logo, Shiki se veste com o uniforme da escola, animado por entrar em um tipo de escola diferente. Mas Nato o alerta, outros também passaram no teste esse ano e Shiki provavelmente é o menos habilidoso entre todos. De repente, Shiki se lembra do pai e pergunta onde está o corpo. Nato responde que o colocaram no necrotério, pois queriam que o próprio Shiki realizasse o funeral conforme suas crenças. Ele fica abatido ao pensar na morte do pai, e Nato o repreende, dizendo que ficar deprimido é perda de tempo. Se ele quer vingança, precisa focar em ficar mais forte. Shiki comenta que Nato parece ser um cara legal no fim das contas, o que deixa Nato envergonhado, fazendo-o sair correndo, dizendo que se Shiki não chegar na sala antes dele, será expulso. Shiki consegue acompanhar ele, e enquanto pensa em como entrar na sala da melhor forma para gerar o máximo de aura, Nato simplesmente o chuta a porta dentro. Sentindo que entrou de maneira ridícula e perdeu pontos de aura, Shiki, com o nariz sangrando, pede lenços a um garoto mascarado chamado Jin.
Jin se revela ainda mais sombrio e cheio de atitude do que o próprio professor Nato. Ele olha para Shiki com desprezo e diz para ele parar de falar com ele. Shiki, irritado com a arrogância, começa a provocar ele por ainda não ter manifestado seus chifres. Em resposta, Jin faz seus chifres aparecerem com facilidade e afirma que só novatos burros que não conseguem controlar os próprios chifres os exibem o tempo todo. Esse comentário ofende outro aluno chamado Akari, que também tem dificuldades em controlar os seus. O clima começa a ficar tenso na sala de aula, com Shiki ficando cara a cara com Jin, e parece que uma briga vai estourar a qualquer momento. Mas, antes que algo aconteça, Nato aparece repentinamente atrás deles, e Shiki se dá conta de que está sentado bem ao lado de Jin, sem sequer perceber quando foi colocado ali. Join também está surpreso, mas Nato não se importa com o espanto dos alunos e ele diz que não tem tempo para lidar com as birras deles. Em vez disso, anuncia que a primeira aula será uma brincadeira de pega-pega. Ele leva todos os alunos para a floresta e diz que eles têm 1 hora para voltar para a escola sem serem pegos por ele. Nato então declara que qualquer um que não conseguir voltar dentro do tempo será expulso, ignorando completamente as reclamações de Shiki. Nato ainda explica que os alunos estão liberados para usar seus poderes, mas ele só utilizará os dele se alguém entrar em modo berserker. Jin responde com confiança, dizendo que pode acabar morto se não usar seus poderes, ao que Nato responde friamente que, se alguém conseguir matar ele, se formará instantaneamente e poderá entrar em qualquer esquadrão para lutar contra a agência Mateiro. Ele deixa claro que a escola serve para preparar-los para os desafios da vida real e que irá testá-los a cada passo do caminho. Quando pergunta se todos estão prontos, Shiki responde com determinação, dizendo que vai dar tudo de si e passar em todos os testes. Este é o primeiro teste para Shiki e os outros estudantes admitidos na Academia Hetsu, cujo nome oficial é Onitag. Para explicar as regras do Onitag, os participantes devem retornar à academia dentro de 1 hora sem serem pegos pelo jogador que está atuando como o Ichi, neste caso, o professor da sala deles, Naito. Naito menciona mais uma regra. Os estudantes precisam ter em mãos uma das 2 orbes especiais para alcançar o objetivo. Logo após dizer isso, Naito arremessa as 2 orbes para longe, informando que, mesmo que os alunos consigam voltar à academia, não será válido se não tiverem uma orbe com eles. Guji pergunta a Naito como todos poderiam passar se só existem 2 orbes por rodada. Antes que Naito possa responder, Ikari percebe que os alunos terão que lutar entre si pelas orbes. Naito confirma essa informação e explica que eles serão divididos em 3 grupos. Os alunos terão que lutar dentro dos seus grupos para obter a orbe. Ele escolhe Omar, Shiki e Jin para o primeiro grupo, coloca Segundo e Guji no segundo grupo, e os 2 restantes, Hokuro e Kima, ficam no terceiro grupo. Como os grupos 2 e 3 têm apenas 2 membros cada, eles só terão acesso a uma orbe. Isso significa que, enquanto o grupo 1 poderá ter até 2 vencedores, os grupos 2 e 3 terão apenas 1 vencedor cada. Assim, pelo menos 3 dos estudantes novatos serão expulsos da academia. Sem mais nada a explicar, Naito manda todos se prepararem. É então que Shiki interrompe, gritando que não quer estar no mesmo grupo que Jin, chamando-o de esquisitão mascarado. Naito deixa claro que, se algum aluno tiver objeções às regras estabelecidas pelo professor, está livre para sair da academia, e isso inclui Shiki. E como ele não quer ser expulso, não tem outra escolha senão aceitar as regras. Omari, bastante tímida, se aproxima de Shiki com relutância e diz que não é boa sendo o Oni, então fará o possível para não atrapalhar ele durante o jogo. Shiki, por sua vez, não acredita que uma garota de verdade tenha se aproximado dele. Em toda sua vida, meninas sempre se afastaram por ele ser um delinquente. E agora, ao falar pela primeira vez com uma mulher de verdade, ele se apaixona imediatamente, prometendo proteger ela a qualquer custo. Omari explica, um pouco desconfortável, que não é isso que ela queria, apenas queria se familiarizar com ele. Ela então vai falar com outro colega de grupo, Jin, mas ele a ignora completamente, deixando-a em lágrimas. Como prometido, Shiki aparece para proteger o orgulho de Omari e amaldiçoa Jin por fazer ela chorar. Ele tenta acalmar ela, dizendo que alguém tão fofa quanto ela não deveria estragar o rosto chorando. Depois se corrige, dizendo que na verdade chorar a deixa ainda mais fofa. E então se corrige novamente, dizendo que ela ficará ainda mais bonita se sorrir, encorajando-a e sussurrando que apenas os 2 deveriam trabalhar juntos e passar no teste. Agora que Omari se acalmou, Shiki volta sua atenção para Jin e começa outra briga. Jin, completamente impassível, chama Shiki de buscador de atenção, por tentar provocar confusão a cada 5 segundos.
De qualquer forma, Jin diz para Shiki desistir, acreditando que ele será expulso da academia. Mas Shiki declara que tem um objetivo e que vai se formar para alcançar ele. Jun zomba dizendo que o objetivo de Shiki deve ser tão insignificante quanto a existência dele, o que faz Shiki ferver de raiva. Antes que ele possa começar mais uma briga inútil e perder o tempo de todos, Naito o impede e manda o grupo 1 entrar na área de teste. Ele explica que, quando o grupo 1 terminar a prova, os grupos 2 e 3 farão o teste sequencialmente. Enquanto Shiki e Jin entram rapidamente para procurar a orbe, Omari fica para trás, hesitante e sem saber o que fazer. Enquanto corre pela floresta, Jin nos dá uma pista sobre seu verdadeiro objetivo: entrar para uma unidade específica para encontrar uma certa pessoa. E para alcançar esse objetivo, ele está disposto a tudo, até mesmo matar Naito, pois isso lhe garantiria a graduação imediata e a escolha da unidade Oni que quiser. Enquanto isso, Shiki persegue Jin, determinado a lhe ensinar uma lição por menosprezar seu sonho. Armado com um bastão de madeira, Shiki o ameaça, dizendo para ele retirar o que disse ou lutar. Cansado de aguentar Shiki, Jin tira sua máscara por um instante, revelando um rosto horrivelmente marcado por cicatrizes, e se prepara para a luta. Shiki não se intimida nem um pouco e diz para Jin vir com tudo. Jin ativa seu sangue Oni, moldando-o com precisão em várias brocas presas ao seu braço direito. Shiki, por outro lado, mal consegue controlar seu próprio sangue Oni e começa a perceber que talvez tenha cometido um erro ao iniciar essa luta. Mesmo assim, ele admite para Jin que ainda não é bom em ser um Oni, mas deixa claro que não vai recuar, pois precisa defender a honra da morte de seu pai, que Jin havia chamado de insignificante. Join, que não sabia disso, parece ainda mais animado para acabar com Shiki ao descobrir esse motivo. Shiki morde os dedos, tentando mais uma vez transformar seu sangue em arma, mas diferente da luta contra Naito, ele falha. Sem escolha, ele continua com o bastão de madeira. Como era de se esperar, Jin o domina com facilidade, quase o acertando e cortando uma árvore inteira no processo. Enquanto isso, Omari tropeça, cai no chão e entra em desespero, aceitando que uma fraca sem confiança como ela não pertence àquele lugar. Ela se lembra das palavras de Shiki, dizendo que queria fazer parceria com ela, mas também sabe que não pode depender dos outros o tempo todo. Mesmo assim, ela segue em direção ao som da luta entre Shiki e Jin, sem perceber que uma das orbes estava logo atrás dela. De volta ao confronto, Shiki tenta inutilmente acertar Jin, que o joga de um lado para o outro, sem nem levar a luta a sério. Shiki perde o foco, distraído ao pensar em como controlar seu sangue, e é duramente punido por isso com um soco violento no rosto. Quando abre os olhos após o ataque, percebe que nunca se sentiu tão fraco. Desde pequeno, sempre foi teimoso e mais forte que qualquer um que quisesse enfrentar ele. Ele achava que seria assim ali também, mas as pessoas naquele lugar são muito mais fortes. Jin nem se vira para olhar Shiki caído no chão. Ele o zomba, dizendo que nem precisou usar seu sangue para derrotar ele, provando que Shiki é inútil. Ao se afastar, Shiki grita, revoltado por Jin simplesmente ter feito aquilo e ido embora. Ele promete que vai se vingar, mas Jin já perdeu a paciência com a postura dele. Diz que o melhor seria Shiki morrer, por ser fraco, e dispara um ataque sangrento. Ao mesmo tempo, Omari, que procurava por eles na floresta, finalmente os encontra. A garota corre inocentemente em direção aos dois, sem saber que está indo direto para o ataque. Ela sorri ao ver o poder se aproximando, sem perceber o perigo. O clima se torna tenso, já que o ataque poderia acabar com todos ali, mas Shiki, que prometeu proteger ela, corre para salvar ela. Ele a segura e protege com o corpo, e quando o ataque passa, ele a solta, mas está gravemente ferido e seu sangue escorre sobre o corpo dela. Shiki vai confrontar Jin, perguntando por que ele fez algo tão perigoso e colocou todos em risco. Jin não demonstra remorso. Diz que não é culpa dele se os outros são fracos, e que, por isso, merecem morrer. Omari vê o ferimento em Shiki e se sente culpada. Ela abaixa a cabeça e se desculpa, mas ele insiste que ela não é a culpada, e sim Jin. Mesmo assim, ela continua pedindo perdão, e suas lágrimas se transformam em sangue. A partir dessas lágrimas, um monstro horrível surge, um Oni deformado e coberto de sangue. O sangue dos Onis pode gerar várias formas, e Omari sabe o quão perigosa essa criatura é. Ela clama para que todos fujam, pois o monstro vai matá-los. A criatura os ataca com força, e tudo indica que esse pode ser o fim. Enquanto isso, Naito observa a cena, e o diretor da academia fala com ele. O diretor lembra que esse deveria ser apenas um dia de orientação, mas Naito transformou a situação em um campo de guerra. Naito responde que o que ele está ensinando vai além de qualquer orientação teórica, é algo mais produtivo. O diretor sempre suspeitou que Naito não fosse uma pessoa gentil, mas também sabia que havia uma parte nele que era. Ele comenta sobre como Onis morrem ainda crianças.
alguns apenas por serem parentes de Onísis, outros levados a laboratórios para testes. Ele se pergunta o que essas crianças pensam quando estão prestes a morrer. Mas Naito não se importa. Para ele, um Oni fraco merece morrer. Shiki consegue sobreviver ao ataque da criatura e se pergunta se Jin também sobreviveu. Jin salta de dentro de um arbusto e volta ao campo de batalha, pronto para continuar lutando. Shiki corre até o mar e pergunta se ela consegue controlar o monstro, mas ela admite que não. A criatura se alimenta do sangue dela, e ela está perdendo muito. Shiki entende que precisa tirar ela dali imediatamente. Ao se aproximar, percebe algo estranho o monstro. Em vez de atacar ela, parece estar tentando proteger ela. Ele se pergunta o que poderia ter causado aquilo, mas não para. Ele tenta alcançar ela, mas o monstro cospe sangue e o arremessa. Ele ouve Omar chamar o monstro de irmã, e percebe que pode ser um trauma. Omar diz a ele que deveria fugir, mas ele não pode fazer isso. Ele a lembra de que ela está perdendo sangue e pode acabar ficando sem. Ela não se importa consigo mesma ou com sua saúde, e está bem em morrer, mas ele está preocupado. Ela precisa encarar o fato de que está por um fio, e ele só quer ajudar. Saber que é tão fraco assim nem é difícil, é simplesmente patético. Ele se lembra de como viu seu pai morrer e era fraco demais para fazer qualquer coisa, e mesmo agora continua sendo fraco. Ele começa a chorar porque seu sangue não consegue liberar nada. Jin aparece e diz para ele ir embora se quiser chorar. Jin corre para lutar e admite que o golpe que levou do monstro ainda o está afetando. Mas, se ele fugir agora, vai morrer, então não pode. Ele se fere para liberar seu sangue e ativa a liberação de sangue do Eclipse. Jin libera duas armas diferentes, o que choca Naito, que os observa de longe. Requer muito controle de sangue para um Oni, especialmente um tão jovem, conseguir liberar duas armas com sucesso. Liberar uma arma através do sangue exige trabalho mental intenso. Seu cérebro libera algo através do sangue, e isso cria algo com o qual você tem familiaridade. Para alguns, é uma arma que amam, para outros, é um trauma guardado por anos. De qualquer forma, exige intencionalidade. Ele sabe que Shiki não conseguirá liberar nada, porque o que ele conseguiu na luta anterior foi apenas sorte. Jin salta para lutar contra o monstro e tenta cortar sua cabeça, mas fica chocado quando o monstro se defende. Ele pula para longe e o monstro tenta revidar. Jin continua cortando sangue com sua espada e Shiki observa a luta, refletindo por que é fraco demais até para invocar uma arma. De repente ele percebe que tudo que Jin está usando é para cortar, o que significa que ele só pode criar armas de corte. Ele se lembra de que criou uma arma de fogo antes e se recorda de que, quando era criança, amava armas. Então tenta descobrir que tipo de arma pode obter. Por outro lado, a luta entre o monstro e Jin se intensifica, e Naito percebe que não pode continuar apenas assistindo, então se prepara para ajudá-los. Antes que faça isso, o monstro grita, e Shiki manda que ele fique quieto. A atenção dele se volta para Shiki, que conseguiu direcionar seu sangue para criar uma arma de fogo. Naito fica aliviado por Shiki ter conseguido controlar seu sangue. Shiki atira com a arma no monstro e explode sua cabeça, enquanto Jin o observa em choque. E o próprio Shiki sente orgulho. Ele finalmente conseguiu controlar sua arma. A Titã fêmea começa a desaparecer enquanto seus fragmentos se espalham por todos os lados, e Homer perde a consciência. Enquanto isso, Jin ainda está chocado com o poder de fogo de Shiki quando, de repente, começa a chover sangue. No entanto, logo percebe que era apenas o sangue espalhado no ar pelo ataque anterior de Shiki, e que em seguida se transforma em chuva normal. Já então entende que o ataque de Shiki não apenas matou a Titã fêmea, mas também alterou o clima. Shiki, por outro lado, nem pensa nisso. Ele começa a se dirigir até Homer para ver se ela está bem, mas sua visão fica turva e ele cai no chão, incapaz de se mover. Nesse momento, Nato aparece, explicando que ele liberou uma quantidade absurda de sangue e por isso seu corpo não tem mais forças. Shiki insiste que ainda pode continuar e com esforço consegue se levantar, mas por menos de 5 segundos, antes de cair novamente. Nato chama de novato incapaz de controlar o próprio poder, embora reconheça internamente que o que viu foi além de tudo que já presenciou. Ele adverte Shiki que, se gastar sangue demais, pode acabar morrendo, o que faz Shiki se preocupar mais com Homer do que consigo mesmo. Ele pede a Nato para verificar ela primeiro, pois ela também pode ter usado muito sangue, e só depois se preocupar com ele. Nato se surpreende que Shiki, mesmo nesse estado, esteja pensando em outra pessoa. Porém, antes que possa ajudar eles, Jin lança um ataque surpresa contra ele. Felizmente, os reflexos de Nato são rápidos o suficiente para bloquear o golpe e empurrar Jin para trás. Este, com frieza, diz que não precisam se preocupar com perdedores. Nato, indignado, pergunta o que acontecerá se Homer morrer por não receber tratamento imediato, e Jin responde que isso não o interessa.
Desgostoso, Nato afirma que odeia pessoas egoístas como ele. Jin, indiferente, apenas pergunta se pode se formar caso o mate, e Nato confirma. Isso basta para que Jin avance com seu motosserra de sangue, mas Nato bloqueia com seu guarda-chuva feito de um material indestrutível, tão resistente quanto a calça do Hulk. Em seguida, aciona um botão que libera uma cortina de fumaça. Jae-in acredita que ele tentará atacar ele de surpresa e se mostra confiante de que poderá matar ele assim que entrar em seu alcance. No instante seguinte, porém, é atingido por balas rápidas e precisas, forçando-o a se abrigar atrás de uma árvore. Nato continua disparando balas de borracha com seu guarda-chuva multifuncional, avisando que elas não matam, mas causam dor extrema, especialmente porque mirou propositalmente na mão ferida de Jin para causar o máximo de dano. Jae-in percebe que Nato pretende manter distância, acreditando que ele só sabe lutar de perto, mas revela ter truques para esse tipo de situação. Ele sai da cobertura, desviando das balas, e lança lâminas voadoras. Nato desvia facilmente, mas se surpreende com a versatilidade do inimigo. Juwain então continua o ataque, surgindo atrás de Nato no ar, acreditando que ele não terá como se defender. No entanto, Nato arremessa uma bomba, e Jin entra em pânico até descobrir que é apenas mais uma bomba de fumaça. Convencido de que Nato atacará de longe outra vez, não percebe o movimento dele por trás e acaba recebendo um golpe esmagador nas costas, quase partindo sua coluna. Nato o repreende por confiar demais em suas previsões durante uma batalha, pois isso o deixa vulnerável a ataque surpresa. Exausto e ferido demais para se mover, Jane ainda tenta resistir, forçando Nato a inverter o guarda-chuva e usar ele como uma gaiola para prender ele. Enquanto Jin tenta se libertar desesperadamente, Nato pergunta se ele está tão ansioso assim para ver o próprio pai. O garoto congela ao ouvir isso e exige saber como Nato descobriu. Nato revela que leu seu arquivo e sabe que seu pai é um mamotero. Essa revelação deixa Chique surpreso, pois percebe que ambos têm passados semelhantes, mas Jin reage com puro ódio, confessando que seu pai não apenas é um mamotero, como também foi o responsável por destruir sua vida. Matou sua família, fez experimentos nele e deixou cicatrizes por todo o seu corpo. Jin se lembra de ter sobrevivido comendo lixo e alimentando um ódio crescente, jurando que um dia matará o próprio pai, mesmo que isso custe sua vida. Tomado pela fúria, Jowin libera uma onda repentina de energia, conseguindo arrancar a gaiola que o prendia. Contudo, antes que possa agir, Nato o agarra pelo rosto e o esmaga contra o chão, chamando-o de garoto estúpido. Ele o alerta que, se morrer perseguindo um objetivo sem pensar, será apenas um idiota que nunca verá seu sonho realizado. Ele diz a Jin para viver com o propósito de realizar seu sonho, mesmo que isso signifique aceitar a derrota e a humilhação. Com essas palavras, Jin finalmente para de se debater, imobilizado pela situação. Nato então entra em contato com a escola para solicitar a presença de uma enfermeira, informando que há um aluno ferido. Ele comunica que Homer foi retirado do teste devido à perda de sangue e que Jin está preso. Enquanto isso, Chique permanece de pé, e Nato avisa que restam apenas 6 minutos até o fim do tempo limite. Segurando uma das bolas nas mãos, Nato dá a Chique duas opções: tentar tomar a bola dele ou encontrar a bola restante em 5 minutos e chegar à escola. Chique reclama que isso não é justo, mas reconhece que não tem escolha a não ser seguir as regras de Nato. Determinado, ele sai correndo, e Nato decide seguir ele para observar suas ações. Enquanto isso, Jane está sentado em silêncio, amarrado a uma árvore, quando de repente, Chique surge dos arbustos próximos. Ele se aproxima de Jane e propõe libertar ele, mas com uma condição: eles precisam trabalhar juntos. Jane fica surpreso com a oferta, e Chique argumenta que nenhum dos dois pode derrotar Nato sozinho, mas, juntos, tem uma chance. Jin, orgulhoso, recusa a ajuda, dizendo que ser resgatado por um idiota, como Chique feriria seu orgulho. Chique, sem paciência para discutir, questiona se o orgulho de Jin é mais importante que seus objetivos, já que ficar ali sentado não o levará a lugar algum. Intrigado, Jin pergunta por que Chique se importa tanto, e ele revela que seu pai também foi um mamateiro, o que deixa Jin atônito. Chique, em um momento inspirado, faz uma referência a Naruto, dizendo que eles são iguais, compartilhando um laço em comum. Enquanto isso, Nato procura por Chique, e ao não encontrar ele, começa a duvidar se ele voltou. De repente, ele avista Chique correndo e xingando Jain, decidindo encurralar ele imediatamente. Quando Nato intercepta Chique, ele o provoca, dizendo que o tempo está se esgotando, enquanto exibe a bola em sua mão. Chique, em seus pensamentos, amaldiçoa Jin, não por ele não estar ajudando, mas porque, mesmo após ser resgatado, Jin queria estar no comando. Nesse momento, Jae-in salta de cima sobre Nato, mirando a bola, mas Nato desvia facilmente. No entanto, o ataque era apenas uma distração.
Jin lança uma pedra amarrada a uma corda, que rapidamente prende Nato. Shiki agarra a outra ponta da corda e juntos, ele e Jin começam a puxar Nato com toda a força. Nato, confiante, crava os pés no chão, certo de que os dois não têm resistência suficiente para vencer ele. De repente, Jin dispara uma lâmina de sangue em direção a Nato, forçando-o a desviar. O movimento desequilibra Nato, e Shiki aproveita a oportunidade, correndo e acertando a bola, que sai das mãos de Nato e cai perto de Jin. Nato acredita que, se Ju-In tentar levar a bola à escola, Shiki tentará roubar ela e planeja aproveitar a disputa entre eles. Para sua surpresa, Shiki instrui Ju-In a pegar a bola e correr. Jae-In obedece e Shiki o incentiva com entusiasmo, proclamando que conseguiram tomar a bola de Nato. No entanto, Nato o lembra que apenas quem entregar a bola na escola passará no teste, o que significa que nesse momento apenas Jain teria sucesso. Shiki fica atordoado ao perceber isso, e Nato nota que ele age impulsivamente, sem considerar os custos e benefícios de suas decisões. Arrependido, Shiki grita para Jin voltar, mas ele já está muito longe para ouvir. Jain, confiante de que pode chegar à escola a tempo, reflete sobre como isso não seria possível sem a ajuda de Shiki. Sentindo que não pode simplesmente abandonar ele, ele dá meia volta e corre de volta para Shiki, que fica perplexo e pergunta brincando se Jin é tão desorientado quanto Zoro. Jain, irritado, manda Shiki calar a boca, explicando que só voltou porque não quer dever seu sucesso a um idiota. Ele prefere falhar e alcançar seu objetivo por conta própria. Por isso, Jain entrega a bola a Shiki e pede que ele a leve à escola. No entanto, antes que possam finalizar o plano, uma pequena criatura rosa aparece correndo em alta velocidade e para entre eles. Nato interrompe o teste, imediatamente, alertando que não devem lutar na presença de Muku, o animal de entrega de alta velocidade. Ele sabe que Muku só é enviado em emergências. Ao ativar o rádio nas costas da criatura, Nato recebe um pedido de reforço da filial Kyoto, que está sob ataque da agência Mamotero, fora da zona de testes. Enquanto isso, os outros alunos aguardam sua vez, presumindo que Shiki, Jin e os demais falharam, já que o tempo limite expirou. Nesse momento, Nato retorna com Shiki e Jin, informando aos estudantes que a filial de Kyoto está em grave perigo e precisa de reforços, então o teste será suspenso. Eles embarcam imediatamente em um barco rumo à filial de Kyoto. Os alunos têm opiniões mistas sobre entrar em um campo de batalha tão cedo, mas Nato esclarece que eles não lutarão, apenas darão suporte aos verdadeiros combatentes. Ele leva os estudantes para um restaurante de aparência comum, onde uma velha assustadora os recebe. Ao chegarem à sala de estar, a mulher revela uma escadaria secreta subterrânea que os conduzirá ao seu destino. Enquanto isso, em outro local, Tsubakiri, um capitão da agência Mamotero, acaba de caçar uma unidade de Oni. Ele os chama de um bando de vermes fingindo ser soldados. Sua vice-capitã, Yamogi, reclama que ele exagerou novamente, apontando a bagunça que ele causou, o que será um transtorno para limpar. Tsubakiri responde que simplesmente fica muito irritado ao ver esses vermes e deseja que tivesse enfrentado uma Oni fêmea, pois elas são mais resistentes e suportam mais dor que os machos, tornando-as ideais para seus experimentos. Yamoji considera os experimentos dele repugnantes, especialmente uma criatura que se aproxima deles. Tsubakiri a repreende por ser fria com sua criação favorita, uma mistura de cachorro, macaco e fazão, que ele batizou de feio. Yamoji concorda apenas que o nome é apropriado. Tsubakiri explica que feio é tanto um importante espécime de pesquisa quanto um membro leal de suas armas biológicas anti-Oni. Yamogi retruca que o trabalho deles é matar Oni perigosos e salvar civis, e que ele deveria contribuir mais para isso em vez de perder tempo com pesquisas macabras. Tsubakiri insiste que o sangue dos Oni é fascinante e que ele está ajudando à sua maneira. Ele acredita que, se conseguirem controlar o sangue dos Oni, isso ajudará enormemente a agência Mamotero. Melhor ainda, se transformarem o fator de cura do sangue Oni em um medicamento, poderiam ficar mais ricos que Alan, Jeff e Zook juntos. Yamoji lembra que até os Mamoteros têm habilidades semelhantes, mas Tsubakiri argumenta que não é ético experimentar em pessoas. Para ele, os Oni são apenas vermes, e experimentar eles é justificado, já que simplesmente matar eles é um desperdício. Um jovem Oni, aterrorizado, ouve tudo isso escondido atrás de um canto, tentando ao menos ficar quieto. Quando ouve os passos dos dois agentes da Mamotero se afastando, ele suspira aliviado, mas esse é seu erro fatal, pois Tsubakiri o escuta e imediatamente vai até ele. A criança entra em pânico, e Tsubakiri decide levar ela ao laboratório. Yamogi sugere nocautear ela para evitar problemas, mas, ao tentar sedar ela sem anestesia, uma gota de sangue respinga no casaco de Tsubakiri. Yamoji percebe que isso trará problemas, não para ela, mas para o jovem Oni.
Tsubakiri se aproxima e começa a chutar ele, dizendo que, embora seja fascinado pelo sangue dos Oni, considera-o algo imundo e não tolera sujar seu uniforme. Ele pergunta à criança se seus pais vivem por perto e se estavam no grupo que ele acabou de matar. Sem resposta, ele ergue os corpos dos Oni mortos para mostrar eles, perguntando se os pais dela estão ali. A criança, paralisada de medo, não consegue falar, e Tsubakiri decide esmagar ela com os cadáveres. Yamogi fica horrorizada, pois, de todas as habilidades dos mamoteros que já viu, a de Tsubakiri é a mais diabólica. A névoa negra que sai de seus corpos é na verdade uma bactéria especial que vive em seu sangue, usada para criar armas. Tsubakiri, porém, usa essa bactéria para controlar cadáveres, algo que Yamogi ainda não consegue aceitar. Logo, Tsubakiri termina de matar o menino e ordena que Feio coma o bolinho de Oni gigante, enquanto eles continuam em busca de mais vermes para matar. Enquanto isso, Shin e outros estudantes caminham por um amplo túnel. Nato explica que algumas lojas na área têm acesso a esse túnel, que leva à base deles. Eles logo chegam a um portão que os conduz a um espaço abaixo do templo Uruda, decorado como uma casa tradicional japonesa. Os estudantes ficam impressionados, e Nato revela que ali é a sede da divisão de Kyoto da agência Oni. Nesse momento, o médico sai de uma sala reclamando do excesso de trabalho, mas sua atitude muda ao ver Nato. Ele o cumprimenta animadamente e começa a arrumar o cabelo ao notar uma garota loira atraente, que o rejeita imediatamente. Isso não abala o médico, acostumado a rejeições. Shin pergunta quem é esse palhaço e Nato o apresenta como Kyoa, comandante da unidade de apoio da base de Kyoto. Kyoa menciona que ele e Nato foram colegas na academia, mas Nato não tem tempo para a conversa fiada. Ele decide ir diretamente para a linha de frente, e Shin pede para acompanhar ele. Outros estudantes também querem ir, preferindo evitar Kyoa, mas Nato os ignora. Ele diz a Kyoa para usar os pirralhos como quiser, e sai. Uma enfermeira chama Kyoa para voltar ao trabalho e, ao notar os estudantes da academia, manda que se troquem imediatamente, pois precisam de toda a ajuda possível. Eles vestem uniformes de assistentes de enfermagem e vão para o hospital improvisado, onde dezenas de Oni feridos gritam de dor. Um deles, recém-chegado, perdeu as pernas e tem ferimentos graves. Shiki fica horrorizado com seu estado, e a enfermeira diz que ele tem no máximo 3 minutos de vida. Kyoa, sorrindo, assegura que não o deixarão morrer. Shiki o confronta, pedindo que não faça promessas falsas, mas Kyoa aprecia sua honestidade e bondade. Ele diz ser uma figura importante ali e decide mostrar às crianças como o verdadeiro trabalho de apoio é feito. Em outro local, Tsubakiri e Umogi acabaram de lidar com o capitão e a vice-capitã de outro grupo, deixando os Oni sobreviventes aterrorizados. Tsubakiri está desapontado, pois esperava enfrentar alguém forte, mas agora terá que lidar com mais um grupo de insignificantes. No entanto, seu desejo é rapidamente atendido quando Nato chega e ativa imediatamente sua habilidade. Tsubakiri fica animado ao ver ele, mas Nato não lhe dá muito tempo para comemorar, lançando um ataque mortal. Os Oni ficam aliviados com a chegada de Nato para salvar eles, mas Tsubakiri não sofre nenhum dano, usando os corpos do capitão e da vice-capitã Oni mortos como escudos humanos. Ele revela que já conhece Nato e conversa com ele como se fossem velhos amigos, perguntando o que ele está fazendo em Kyoto, já que não é sua área. Tsubakiri menciona ter ouvido sobre um local onde os Oni e Kyoto estão se reunindo, sugerindo que, se destruir ele, o problema estará resolvido. Nato mantém uma expressão neutra, dizendo que não sabe de nada, e Tsubakiri responde que desistirá se até Nato negar a existência do lugar. Ele então diz que irá passear pelo grande templo, o que deixa Nato em pânico interno, pois sabe que Tsubakiri tem instintos aguçados. Determinado a deter ele, Nato se prepara para lutar seriamente. Enquanto isso, na sede, Kyoa insere vários tubos de sangue em seu corpo, e Shiki questiona se esse sangue não deveria ser usado nos feridos. A enfermeira manda Shiki calar-se e observar enquanto Kyoa se aproxima do homem mais gravemente ferido. Ele pergunta ao paciente se prefere regenerar os braços ou as pernas, pois não pode fazer ambos no momento. Com esforço, o homem diz que quer os braços para abraçar seus filhos novamente. Kyoa promete que isso será possível, mas avisa que o processo será extremamente doloroso. Ele corta o próprio pulso, despejando seu sangue na boca do homem, explicando que isso amplifica a capacidade de cura de um Oni comum. Assim que o sangue começa a fazer efeito, o homem grita de dor, e a enfermeira ordena que os estudantes o segurem. Shiki e os outros obedecem, enquanto ela instrui os demais a buscar mais sangue na sala ao lado. Logo, algo começa a surgir nos braços enfaixados do homem, e Shiki fica horrorizado ao ver o que parecem ser dedos humanos. Quando os outros estudantes retornam, os braços do homem se regeneram completamente, e até as graves queimaduras em seu peito cicatrizam.
Shiki pergunta a Kyoa se também podem regenerar as pernas, e ele confirma, mas explica que isso deve ser feito gradualmente, com pequenas doses de sangue, pois o homem já consumiu muito e pode desenvolver anticorpos sem ingerir mais. Kyoa então se aproxima do paciente, informando que ele será afastado da unidade de combate, mas poderá se juntar à unidade de apoio para ajudar outros. Com próteses, ele logo estará brincando com seus filhos, o que emociona o homem às lágrimas. Kyoa se vira para os estudantes, alertando que eles poderiam estar no lugar daquele homem no futuro. Ele reconhece o desejo de glória nas linhas de frente, mas lembra que os combatentes só lutam com coragem porque há uma unidade de apoio para proteger eles. Shiki e outros ficam impressionados e se oferecem para ajudar Kyoa de qualquer forma. Ele pede a Shiki que auxilie com outra questão, levando-o até uma garota deprimida chamada Mei, internada após um ataque da agência Mamotero. Seus pais estão desaparecidos, e Kyoa acredita que a bondade de Shiki pode confortar ela. Shiki aceita a tarefa e conversa com Mei, que, aos poucos, se abre. Ele pergunta sobre a escola, e ela revela que nunca frequentou uma. Enquanto Shiki se pergunta se Mei é uma encrenqueira como ele, a unidade de apoio traz corpos do campo de batalha, e os pais de Mei estão entre eles. Ela desaba em lágrimas ao ver eles, e Kyoa comenta que, mesmo com o tempo, nunca se acostuma com cenas tão dolorosas. No entanto, há um plano mais sombrio por trás dos corpos. Tsubakiri revela a Nato que infectou alguns cadáveres de Oni com sua bactéria, sabendo que a unidade de apoio os levará para a base para um funeral digno. Ele planeja controlar os corpos remotamente para destruir a base. Nato fica chocado, e Tsubakiri decide testar se seu plano funcionou. Ele reanima o corpo do pai de Mei enquanto Shiki e Kyoa estão distraídos, e Mei, acreditando que ele está vivo, fica eufórica. No entanto, sob o comando de Tsubakiri, o corpo começa a estrangular ela, Shiki e Kyoa. Percebem rapidamente, e Kyoa identifica a habilidade de Tsubakiri. Ele ordena que Shiki cubra os olhos de Mei, que obedece, enquanto Kyoa perfura o cérebro do homem com duas facas afiadas, imobilizando-o. Mei chora ao ver o que aconteceu com seu pai, e Kyoa percebe que pode haver mais zumbis fantoches como esse na base. Mas é aí que o vídeo termina. Sob a influência de Tsubakiri, os cadáveres de Oni começam a atacar os trabalhadores da unidade de apoio, sem poupar nem mesmo os Oni já feridos que conseguiram escapar da batalha. Kyoka luta para assumir a liderança em meio ao caos, enquanto ele próprio é atacado por uma dúzia de cadáveres de Oni. Shiki, por sua vez, está sendo estrangulado pela mãe zumbi da pobre Mei, e a garota, com lágrimas nos olhos, só consegue implorar para que a mãe pare. Mei já havia testemunhado a morte de seu pai momentos antes, e Shiki, ciente disso, hesita em simplesmente apunhalar a mãe dela na frente da menina. Como Shiki ainda não domina completamente suas habilidades de Oni, Nito havia lhe dado uma pistola quando estavam no navio a caminho da cidade. As balas da arma estão impregnadas com o sangue de Shiki, tornando-as mais letais que munições comuns. Diante do perigo à sua própria vida, Shiki toma uma decisão difícil. Ele puxa Mei para perto, protegendo-a para que não veja o que está prestes a acontecer, e atira na cabeça da mãe zumbi, libertando-se de seu aperto. Em seguida, Shiki usa a pistola para abater os Oni que cercavam Kyoka, libertando-o do ataque. Como Kyoka não está em condições de lutar, ele coloca Shiki no comando para lidar com a situação caótica, enquanto corre para colocar os pacientes em segurança. Enquanto isso, os outros estudantes também enfrentam os Oni zumbis. Como não têm pleno controle sobre suas habilidades de manipulação de sangue, eles recorrem aos punhos humanos comuns. Após minutos de luta intensa, conseguem derrubar vários Oni zumbis, mas os mortos-vivos continuam se levantando, tornando a batalha exaustiva e aparentemente interminável. Shiki chega ao local e informa a todos que os cadáveres de Oni estão sob o controle de um Mamataro, e só podem ser detidos se seus cérebros forem destruídos. Jain entra em ação, utilizando sua técnica de eclipse de sangue para cortar os Oni que se aproximam. Shiki, por sua vez, parece estar em um jogo de Call of Duty, atirando nos zumbis com sua pistola. Cada disparo o machuca emocionalmente, pois ele sabe que essas criaturas já foram pessoas com amigos e famílias que se importavam com elas. Mesmo assim, pelo bem maior, ele continua atirando. Enquanto isso, Kyoka organiza a evacuação, ordenando que seus subordinados levem os pacientes para um lugar seguro. Shiki está à beira das lágrimas, atormentado pela pergunta: se seu inimigo é o Mamataro, por que ele precisa matar os de sua própria espécie contra sua vontade? Essa questão o consome mentalmente, enquanto Tsubakiri, do outro lado, imagina o caos na base da agência Oni e ri do espetáculo. Nito, percebendo que a situação está saindo do controle, saca sua arma, uma espada guarda-chuva, e avança contra Tsubakiri. O vilão, porém, permanece impassível, usando os cadáveres de Oni como escudos humanos e fazendo um comentário cruel sobre Nito ter criado um espetinho de Oni. Nito não percebe que o monstro de estimação de Tsubakiri, chamado Ugly, se aproxima furtivamente. Quando a criatura está prestes a golpear ele, Nito desvia, mas o ataque acerta o espetinho de Oni. Visivelmente abalado, Nito lamenta ver seus camaradas sendo desrespeitados e manipulados mesmo após a morte.
Tsubakiri, notando a angústia de Nito, zomba dele, dizendo que ele deveria estar feliz por esses vermes estarem sendo exterminados. Cansado das provocações, Nito decide lutar com todas as suas forças e ordena que os outros Oni atrás dele fujam, pois só atrapalharão. No entanto, Tsubakiri não pretende deixar ninguém escapar. Ele ordena que Yumog use suas habilidades, envolvendo seus melões, para criar uma barreira esférica negra ao redor de Nito e dos outros Oni. Nito exige uma explicação sobre o que é essa esfera, e Tsubakiri, confiante de que Nito não escapará, explica que é a habilidade especial de Yumogi, que os manterá presos até que ela decida libertar eles. Isso permite que Tsubakiri siga para o esconderijo da agência Oni para matar os demais, antes de voltar para lidar com Nito, se ele ainda estiver vivo. Nito permanece em silêncio, rezando para que Tsubakiri não saiba a localização do esconderijo. Mas o vilão revela que colocou transmissores em todos os cadáveres que deixou para trás, e todos apontam para um único lugar, o prédio Iruda-dera, em Kyoto. Com sua missão ali concluída, Tsubakiri se afasta rindo maniacalmente, deixando Ugly para lidar com Nito. Yumog permite que Ugly entre na esfera negra, e a criatura avança faminta. Tsubakiri e Yumog seguem juntos, e ele, como de costume, explica seus planos. Ugly é uma besta produzida em massa, o que significa que há muitas outras como ele à disposição. E Tsubakiri pode descartar ele quando quiser. Ele decide usar Ugly como uma bomba para matar todos os Oni dentro da esfera. Com um estalar de dedos, o estômago da criatura começa a inchar, e antes que Nito possa reagir, Ugly explode, destruindo todos dentro da esfera. Tsubakiri olha para trás, um pouco desapontado por a explosão não ter sido tão impressionante quanto esperava, mas segue em frente, certo de que eliminou todos os vermes, incluindo o líder, Nito. Enquanto isso, Shiki e seus companheiros lutam exaustivamente para bater os Oni regenerativos. Quando finalmente derrubam o último, estão completamente esgotados. Olhando uns para os outros, suspiram aliviados, acreditando que o pesadelo finalmente acabou. Kyoka reúne o grupo e informa que conseguiu levar todos os Oni feridos para um local seguro, expressando sua gratidão pelo esforço de todos. Ele admite que sem a ajuda deles, a situação teria sido muito pior. Os olhares se voltam para Mei, que encara os corpos de seus pais, e todos sentem uma profunda pena da jovem garota. Eles se aproximam para confortar ela. Kyoka tenta demonstrar empatia, enquanto Shiki se sente ainda mais culpado, pois foi ele quem atirou nos pais dela. Com o peso da culpa, ele pede desculpas por ter ela feito presenciar uma cena tão trágica, lembrando-se da sensação horrível que sentiu ao puxar o gatilho. Para a surpresa de todos, Mei, com uma expressão serena, diz que não precisam se sentir mal. Ela revela que viveu toda a sua vida com medo, mudando de esconderijo em esconderijo, sem nunca ter a chance de frequentar uma escola. Ela sempre soube que um dia como aquele chegaria, embora não soubesse quando, e assegura que não há motivo para preocupação com ela. Suas palavras, ao invés de tranquilizar Shiki, o preocupam ainda mais. Como uma garota tão jovem, que acabou de perder os pais, pode estar consolando-os em vez de chorar? Ele reflete sobre como o mundo se tornou um antro de terroristas, incapaz de imaginar uma criança sendo tão madura. Quando tinha a idade de Mei, Shiki sonhava em ser um super-herói, inspirado pelos programas que assistia, lembrando-se de como seu pai o olhava com orgulho enquanto ele fazia o sinal de super-herói com as mãos. Ele acreditava que os Mataru deveriam ser os heróis que protegem o mundo, garantindo um lugar seguro para todos. No entanto, agora percebe que aqueles que deveriam melhorar o mundo são, na verdade, os vilões que o destroem. Determinado, Shiki decide que, se os supostos heróis são os verdadeiros destruidores, ele próprio se tornará um vilão para mudar isso. Abraçando Mei, ele faz um juramento solene, prometendo criar um mundo onde ela possa sorrir novamente em segurança. Será que ele conseguirá cumprir essa promessa? Ele a segura contra o peito, enquanto os outros Oni observam em silêncio, refletindo sobre a dura realidade de suas vidas, vistas como meros objetos de exploração pelos Momotaro. Após esse momento de luto, não há escolha senão seguir em frente. Kyoka chama Jin e diz que precisam mover os restos mortais de seus companheiros caídos e dar a eles um enterro digno. Ele se oferece para levar Jin ao crematório, mencionando que o local fica no caminho para o esconderijo, embora tenha certeza de que ninguém notou isso ao chegar. Em tom de brincadeira, ele acrescenta que, não fosse pela tragédia, jamais teria mostrado o lugar a eles. Suas palavras, porém, não alcançam Jin, que está imerso em pensamentos sobre tudo o que testemunhou. Enquanto isso, Shiki e os outros tentam carregar os corpos, mas eles são pesados demais para Shiki. Ele nota que um de seus colegas está parado, sem ajudar, e o acusa de preguiça. O garoto, no entanto, explica que está refletindo profundamente sobre algo importante, afirmando ser o único com uma visão lógica no grupo. Ele aponta que o fato de os cadáveres terem se voltado contra eles indica a possibilidade de que o esconderijo esteja comprometido e que os Momotaro estejam por perto. Inteligente, o garoto revela que sua habilidade especial é voltada para reconhecimento. Ele pode usar seu sangue para detectar ameaças no raio de 5 km, distinguindo se são Momotaro ou Oni. Utilizando seu poder, ele libera seu sangue e varre a área, detectando subitamente a presença de Tsubakiri e Yumog nas proximidades. A cena então muda para a entrada de Mizumoto, o esconderijo dos Oni. Tsubakiri encontrou o local e já eliminou o guarda. Empolgado, ele entra em contato com a sede da agência, pedindo que enviem os cães criados por seus experimentos para o local.
Quando questionado sobre o que está fazendo, ele responde, em tom de deboche, que se trata de uma exploração de Oni e que, para realizar uma terminação em massa de Oni, ele precisará dos cães. Ele solicita um cão específico reservado para ocasiões especiais. Antes de encerrar a ligação, Tsubakiri lembra que, na última reunião dos Momotaro, foi mencionado um Oni especial. Ele pede o arquivo desse Oni também. E o Mod observa as escadas escuras que levam ao esconderijo e presume que o lugar é profundo, provavelmente abrigando muitos Oni. Ela sugere enviar veneno pelas escadas para matar alguns antes de entrarem, mas Tsubakiri, com uma risada maligna, rejeita a ideia. Ele declara que entrará pessoalmente, perguntará o nome de cada Oni antes de matar eles, pois está em busca de um Oni chamado Shiki. Esse Oni especial ele não deseja matar. Em vez disso, quer capturar ele vivo, para realizar experimentos e descobrir mais sobre seu poder único. Com um entusiasmo perturbador, Tsubakiri desce as escadas, pronto para explorar. Para Shiki, que ainda não domina seus poderes, a situação promete ser extremamente desafiadora. Por outro lado, Kyowa mostra a Jin o crematório onde queimam todos os amigos mortos. Jae-in fica um pouco chocado ao ver aquilo, e Kyowa comenta que, quando uma guerra com a agência Matero começa, muitas pessoas acabam morrendo. Ele o alerta sobre os perigos da linha em que está pisando, mas diz que não precisa se preocupar tanto, já que consegue se curar de quase qualquer coisa. Logo depois, Kyowa fica excessivamente amigável e pergunta se Jae-in tem namorada. Jae-in ignora completamente o estranho e se afasta. Quando Kyowa corre atrás dele, sente de repente alguém se aproximando por trás. Ao se virar, é apunhalado por Tsubakiri, que na verdade mirava em suas costas, mas errou o ponto. Kyowa fica surpreso demais para reagir, mas Jun instintivamente libera suas motosserras de sangue para lutar contra o inimigo. Contudo, antes que possa fazer qualquer coisa, Mamoji surge atrás dele, prendendo suas motosserras em sua prisão negra e quebrando seu braço. Jin grita de dor, mas a prisão negra em seus braços não resiste por muito tempo. Mesmo assim, ele tenta se concentrar nos inimigos, apesar da dor, percebendo que estavam na pior situação possível. Tanto ele quanto Kyowa estavam feridos e não sabiam quase nada sobre aqueles adversários. Apesar disso, Kyowa mantém a calma e diz a Jin para correr de volta e avisar a todos sobre o ataque, enquanto ele ganharia tempo enfrentando os dois Mamaus. Jin obedece, prometendo trazer reforços, e então Kyowa volta sua atenção para os inimigos à frente. Tsubakiri ordena que Mamogi faça sua parte, e ela cria uma gigantesca barreira em torno de toda a sede. Nesse momento, Kyowa percebe que a habilidade dela é criar barreiras com suas bactérias e que seu objetivo é garantir que ninguém saia vivo dali. Ele começa a calcular suas opções, mas sabe que não pode lutar e duvida que os estudantes tenham força suficiente para derrotar adversários tão perigosos. Acredita que os reforços não chegarão a tempo, o que significa simplesmente que ele vai morrer. De repente, Tsubakiri pergunta se ele conhece Shiki, e Kyowa entende que a situação é ainda mais complicada do que imaginava. Ele decide lutar até o fim e tira de seu casaco uma seringa de veneno, mas antes que possa usar ela, Tsubakiri corta seu pescoço, deixando um profundo ferimento jorrando sangue. Kyowa entra em pânico porque nem conseguiu ver o ataque vindo e cai no chão, enquanto seu sangue espirra por toda parte. À medida que perde a consciência, deseja que se fosse morrer, ao menos fosse Mamoji quem o matasse. Mas Tsubakiri não pretende realizar esse desejo, acreditando que Kyowa já está morto com apenas um golpe. Ele decide controlar seu cadáver com as bactérias, mas de repente para ao sentir as criaturas deformadas do lado de fora da barreira. Ele então ordena a Mamoji que as deixe entrar, e ela concede acesso aos monstros. Tsubakiri pergunta se trouxeram o que ele pediu, e uma delas vomita uma grande caixa. Em seguida, ele ordena que retirem a cobertura, revelando um bloco de madeira decorado. Tsubakiri manda os monstros carregarem a caixa com cuidado enquanto procuram por Shiki. Ao mesmo tempo, Jain chega à sede para avisar a todos. Fica surpreso ao não encontrar ninguém por perto, mas ao entrar no salão principal, vê todos prontos para lutar. Eles ficam aliviados ao ver ele, mas Jain se confunde ao perceber que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Shiki explica que Guji usou sua habilidade e descobriu que inimigos estavam se aproximando, por isso agiram rapidamente e evacuaram todos os pacientes. No entanto, antes que o restante pudesse escapar, uma parede negra bloqueou a saída, deixando-os presos ali. Alguns sugerem procurar outra saída, mas a enfermeira afirma já ter verificado tudo e não há como sair. Shiki então pergunta a Jun sobre Kyowa, mas antes que ele possa responder, uma daquelas criaturas aparece diante deles. Todos ficam chocados ao ver um monstro tão assustador e o deixam passar pelo meio deles até alcançar um rapaz qualquer, que acaba virando alimento. Enquanto todos assistem horrorizados, rapidamente decidem fugir para não enfrentar a criatura. Shiki, por sua vez, decide manter Mei protegida a seu lado.
Pouco depois, Tsubakiri e os outros entram no salão e o encontram vazio. Ele ordena que os deformados depositem o caixão e se senta sobre ele, mandando Mamoi capturar Shiki vivo e matar todos os demais. Ela pergunta se ele não vai junto, mas Tsubakiri se recusa, dizendo que precisa refletir sobre coisas importantes. Ao mesmo tempo, a loira Kina revirava algumas roupas em um banheiro, procurando algo que lhe desse mais liberdade de movimento. Já o dramático Iyo, também no local, chorava dizendo que iria morrer porque seu batimento cardíaco estava anormal. Kina retruca dizendo que ele deveria treinar seu condicionamento físico, se desmaia apenas por correr um pouco. Ela então cobre o rosto dele para que não a veja trocar de roupa. Ironia do destino, ela surge logo depois em uma roupa de academia provocante, o que chama a atenção de Hokiro, que pergunta o que ela pretende fazer agora. Kina responde que vai preparar uma emboscada, e isso desperta inveja em Hokiro, sempre inseguro com sua saúde frágil. Nesse instante, ambos ouvem as pesadas passadas de um monstro se aproximando. Hokiro entra em pânico, dizendo que não consegue lutar sob tanto estresse e implora para que Kina faça algo. O desespero dele a excita, pois adora estar no controle absoluto. Ordena então que ele se esconda no armário, prometendo lidar com tudo sozinha, e Hokiro, trêmulo, obedece. Kina se posiciona de frente para a porta, aguardando o inimigo. A criatura arrebenta a parede e entra no quarto. Antes de atacar, pergunta se Kina é Shiki. Irritada, ela responde que Shiki é o delinquente de aparência idiota. Ao ouvir isso, o monstro parte contra ela com violência, derrubando o armário onde Hokiro estava escondido, o que o faz desmaiar. Enquanto isso, Kina decide mostrar quem manda, mordendo o próprio dedo e transformando seu sangue em luvas de boxe ao redor de seus punhos. Em outro ponto, Jardim corre de volta para checar Kyoa, enquanto Akari se prepara para enfrentar outra criatura. Ao mesmo tempo, Shiki procura um lugar para esconder Mei e encontra apenas o jardim como opção. Já Hokiro recobra a consciência e encontra o quarto em silêncio. Acreditando que tudo não passou de um pesadelo, decide sair do armário, mas se depara com o rosto do monstro bem diante dele. Aterrorizado, tenta compreender o que acontece, quando a cena fica ainda mais surreal. O monstro se levanta e caminha obedientemente até Kina. Ela acaricia o rosto da criatura, coloca-a em posição e desferra um soco poderoso que o derruba. Sem hesitar, sobe em cima dele e começa a descarregar uma sequência brutal de golpes até que o monstro desmaia. Hokiro fica apavorado com tamanha violência, mas Kina se diverte esmagando o inimigo e pisoteando o indefeso. Sua habilidade, chamada Eu Amo, transforma inimigos cobertos por seu sangue em escravos incapazes de lutar contra ela. Quando Hokiro finalmente sai do armário e pergunta se ela realmente derrotou o monstro sozinha, Kina responde com orgulho que havia dito para deixar tudo com ela. Mas sua motivação não é ser uma mulher confiável que cuida dos outros, e sim uma sociopata que gosta de tornar todos dependentes dela, incapazes de agir por conta própria. No momento, Hokiro já caiu em sua armadilha. Ele se ajoelha diante dela, agradecendo por ter salvado ele, o que ativa ainda mais o instinto de Kina em mimar ele. Ela estende um lençol no chão, deita-o e o cobre, dizendo que não precisa se preocupar com nada, porque ela cuidará de tudo. Hokiro fica nervoso com a proximidade dela, e Kina nota que ele está pálido e fraco. Decide buscar comida para ele, mas isso só aumenta o pânico dele, convencido de que aquilo é uma armadilha. Acredita que não existe chance de uma garota dedicar tanta atenção a ele sem querer usar ele como isca para o próximo monstro. Ele treme de medo, enquanto Kina insiste em mimar ele ainda mais. Nesse instante, outro monstro aparece e Kina se prepara para enfrentar ele antes de voltar ao seu trabalho principal, estragar Hokiro de vez com seus cuidados sufocantes. E é exatamente nesse ponto que o vídeo termina.